Lucas 22, 39. Todos encontraram? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz assim, Lucas 22, 39. Dona Patrícia voltou, viu, gente? Tá aí. Viu? Separei não. Assim, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Digam todos, graças a Deus. Então, vejamos bem. O Senhor Jesus, ele, sabendo o que tinha que enfrentar, ele reúne os seus discípulos e ele sobe o monte lá do Getsemane. E a Bíblia diz que ele dá uma instrução, dá um conselho para os seus discípulos, que eles deveriam orar para que não entrasse ou caísse na tentação. E a Bíblia diz que Jesus, ele se distancia a distância de um tiro de pedra. Isso para nós é mais ou menos 20 ou 30 metros. E ele se coloca de joelhos e ali ele começa a orar a Deus. Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele tinha o seu lado divino, mas ele também tinha o seu lado humano. Mas ele, ao vir esse mundo, na condição de servo, ele tinha que submeter-se às leis desse planeta, desse mundo. Então Jesus, ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ter medo, ele sabe o que é sentir angústia, ele sabe o que é agonizar, como aqui a própria Bíblia diz, que a sua alma estava, aqui no momento de profunda agonia. Então ele estava sujeito às leis terrenas. E ele nos ensinou, dando-nos o quê? O exemplo de como nós temos que andar aqui nesse planeta, que é na dependência de Deus. Se nós não quisermos cair, se nós não quisermos retroceder, se nós não quisermos entrar na armadilha do inimigo, resistirmos, nós precisamos
viver uma vida de dependência, uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida de oração, para que nós não venhamos o quê? Não venhamos a cair, a desistir. E a Bíblia diz que eu tenho que seguir os seus passos. Eu preciso seguir as suas pegadas. Ou seja, Jesus, ele precisa ser o meu exemplo. Ele precisa ser o meu modelo. Ele tem que ser a minha inspiração. A Bíblia diz que eu tenho que seguir as suas pegadas, os seus passos. Eu preciso seguir isso, eu preciso seguir Jesus de fato. Ele é o modelo que eu preciso seguir. E ele dá um conselho para os discípulos, falando da questão da oração. Que eles orassem para não entrar na tentação, ou não cair na tentação. E o que é a tentação? A tentação, ela é uma tentativa do inimigo para derrubar você, para fazer você cair, fazer você desistir, fazer você retroceder. E o inferno, ele não para de tentar. O diabo, ele não desiste. Ele é paciente. Ele sabe, fazer o caos. Jesus, no seu lado humano, ele tinha que submeter-se a Deus. Mas ele tinha também o seu lado divino. E o seu lado divino dava a ele a condição, a capacidade de saber do futuro, ou de ver o futuro, de saber o que lhe esperava, de saber o que lhe aguardava, o que ele tinha que passar, o sofrimento, o espancamento, como ele ia ser ali, violentado no seu físico, na sua alma. E ele está aqui, orando a Deus, pedindo a Deus o quê? Encorajamento. Ele está aqui pedindo a Deus força, porque como Deus, ele tinha a condição de ver o futuro. Então, ele se viu igual uma bola de ping-pong, indo lá na mão de Caifás, Anás, Herodes, indo de um lado, indo para o outro, até parar nas mãos de Pilatos, depois de ter sido espancado a noite inteira. Eu não sei se você já viu aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Não viu aquele filme ainda? Então, eu preciso de coragem para ver esse filme. Porque lá em Belém, na época, eu estava lá e as pessoas saíam do cinema direto para o hospital, passando mal. Teve pastor que infartou lá vendo esse filme. Não aguentou. E dizem que aquele filme ainda não é o que Jesus de fato enfrentou, é o que chega mais perto da realidade. E às vezes nós temos assim uma visão muito superficial do que Jesus enfrentou. Na crucificação, a gente vê ali, um cravo de um lado, um cravo do outro, nos pés, aquela coroa de espinhos, e um Jesus que está com o corpo todo bonitinho ali, nos quadros, todo inteirinho, não. Jesus, ele levou 40 açoites com um chicote que tinha o nome de Azorrai. Azorrai, ele era um chicote, que não era um chicote qualquer, não era um chicote comum. Ele era um chicote que tinha 12 tiras. E na ponta desse chicote, dessas tiras, cada uma delas tinha uma espécie de um estilete ou osso de carneiro quebrado.
Então, cada chicotada que Jesus levava, abria 12 cortes nas suas costas. Então, você pega 12 e multiplica por 40. Acho que na escola que eu estudei dá 480 cortes. Então, quando a Bíblia diz que ele foi moído, é porque ele foi moído mesmo, é tipo carne moída. Então, sofrendo. Dizem que na chicotada dessa, na primeira você fazia xixi, na segunda você fazia cocô. Isso da terceira em diante, você nunca mais seria um homem. Se é que você entende o que eu estou falando. Então, é um sofrimento bravo. E ele já está vendo isso tudo no Getsemane. Ele já está vendo quão cruéis aqueles homens, eles iriam ser com ele. E é claro, quando você começa a saber das coisas, até a condição de ver as coisas, o lado divino fazia ele entender que ele tinha uma missão e que ele tinha que ir até o fim. Mas o seu lado humano começou o quê? A titubear. O seu lado humano começou a sentir medo. O seu lado humano começou a ficar agoniado, muito angustiado. E certamente veio a ele uma vontade o quê? De não ir, de desistir. E ele faz uma oração a Deus. A Bíblia diz aí no versículo 44, Versículo 43, 42, melhor dizendo, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se o Senhor pode passar de mim esse cálice. É muito pesado esse cálice. Esse cálice é muito amargo. Então, se for possível, o Senhor passa de mim isso. Mas Jesus continua na sua oração. Porque quando ele diz, se queres passa de mim este cálice, tem aí ponto e vírgula. Tem uma pausa. Tem um silêncio. Mas ele diz o quê? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que Jesus está dizendo? Senhor, se não tem jeito, eu vou ter que ir. Pai, se não tem jeito, se o único caminho é esse, eu vou. E a Bíblia diz, e apareceu-lhe um anjo do céu que o quê? Que o confortava. Tem tradução que diz que o encorajava. E aqui é o que me chama a atenção. E posto em agonia, o que ele fazia, pessoal? Orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então veio a angústia, veio a agonia. Mas Jesus aqui está ensinando para a gente, porque isso tudo vem sobre nós, hoje. Você lida com problemas na sua família, no seu casamento, problemas nas suas finanças. Às vezes, tem pessoas que estão com dívidas impagáveis, às vezes até dívidas milionárias. Como o pessoal fala, virou uma bola de neve. Não tem mais o que fazer, não tem como sair dessa situação. A angústia bate à porta do nosso coração, o desespero. Não encontramos saída, não encontramos soluções. E a tendência natural é nós o quê? Desanimarmos. Desistirmos. Entendermos que não tem jeito, não há o que fazer, então para que orar, para que buscar, para que continuar, para que perseverar, para que vir para a igreja, para que... Ele está ensinando para a gente que ele, quando foi colocado em agonia, ele não retrocedeu. A Bíblia diz que ele orou ainda mais. A Bíblia diz que ele orou mais intensamente.
né? Ele colocou, né, mais ânimo, mais intensidade na sua oração. Ele não ficou pelo mesmo caminho, ele não desistiu, ele não retrocedeu, mesmo diante daquilo que estava nos seus olhos. Ele está falando conosco. Quando você estiver em situação semelhante, é claro que você não vai ter situação semelhante a essa. Você não vai ser crucificado. Mas todos nós temos que carregar a nossa cruz. Negarmos a nós mesmos todos os dias e seguir. É o que diz a Bíblia. E como Ele é o nosso modelo, quando estiver diante de uma tentação, se eu cair, então não busquei a Deus como eu deveria. Faltou buscar a Deus. Se eu cair no pecado, faltou para mim buscar a Deus. Não, mas eu busquei e caí assim mesmo. Não, não, não. Faltou você buscar ainda mais. Faltou você buscar Ele mais intensamente. Faltou você não desistir da oração. Ele buscou ainda mais. Orou ainda mais. Clamou ainda mais. Porque ele não podia desistir. Embora estivesse sendo tentado a tal. Porque se ele desistisse, eu não estaria aqui hoje, dando essa palavra para você. Se ele desistisse, você também não estaria aqui, ouvindo essa palavra. Se ele desistisse, não teria salvação, não teria céu, não teria igreja. Se ele desistisse, Satanás ganharia. E nós estaríamos eternamente perdidos, eternamente afastados de Deus. Por isso que ele não quer que desistamos, que paremos. Ele não quer que sejamos inconstantes. Está difícil, está complicado para você, está debaixo de uma luta, de uma batalha, de uma tentação. Ore ainda mais. Busque a Deus até você encontrá-lo. Faça propósito. Clame aos céus. Invoque a Ele. Quando você estiver sendo tentado a parar, desistir. Não, não, não. Jesus melhorou ainda mais. E a intensidade empregada foi tanta que a Bíblia diz que o seu suor transformou-se o quê? Em sangue. Tem até um hino muito bonito da Cassiano que narra isso. Né? E um alto preço ele pagou, lágrimas de sangue ele chorou, e naquela cruz todo meu pecado ele levou, me perdoou. Então, ele está aqui mostrando para a gente o caminho. Ele está mostrando para a gente que a vida não é fácil, não foi fácil nem para ele. Que era o Filho de Deus, que não tinha pecado, mas que se fez pecado por nós, que tinha uma missão, e foi até o fim cumprindo essa missão. A Bíblia diz que a intensidade foi tão grande que o suor transforma-se em sangue, e as gotas de sangue, elas escorriam até ao chão. E no versículo 45 diz: e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os o quê? Dormindo de tristeza. E disse: por que está dormindo? Levantai-vos e orai, para que o quê? Para que não entreis em tentação. Ele sabe. Ele sabe o que é padecer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, vamos para lá rapidinho. Fala do nosso Cristo, do nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, o versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus.
Todos encontraram? Hebreus capítulo 2, o versículo de número 14. O que diz na tua Bíblia? Todos encontraram? Só que você meio triste hoje, né? Não, fica assim não. Jesus tinha que morrer, senão a gente não estaria aqui. Diz aí 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou o quê? Das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a quem? Aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são o quê? Aos que são tentados. Digam todos glória a Deus. Então vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: olha, você não precisa se render, você não precisa se entregar. Fala para o seu irmão: você não precisa cair, porque Jesus Cristo, ele pode socorrer a você que está debaixo de uma tentação. Porque ele sabe que aqui é difícil. Ele sabe que aqui é complicado. Ele sabe que aqui você vai encontrar pessoas que vão trair você, que vão falar mal de você, pessoas que vão te passar a perna, que vão te prejudicar. Ele sabe que aqui acontecem coisas que fogem do nosso controle. Mas ele pode te ajudar. Ele pode te socorrer. Quando você busca o seu socorro. Amém? Digam todos glória a Deus. Ele sabe, porque ele passou por tudo. Ele sabe que é traição, ele sabe que é perseguição, ele sabe que é afronta, ele sabe o que é prejuízo, ele sabe o que é ser espancado, ele sabe o que é sentir fome, frio, nudez, ele sabe de tudo isso, calor, sono, ele sabe de tudo. Por isso ele está dizendo aqui, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são o quê? Aos que são tentados. Então ele pode e ele quer te socorrer, crente. Mas você tem que pegar o exemplo dele. Na hora da agonia, ele orava ainda mais. Ele orava mais intensamente. E às vezes o que falta para muitos? Continuidade. O que falta para muitos? Intensidade na busca. Ontem à noite eu fui num evento numa praça, e nesse evento, o pastor, ele tinha pregado o dia todo, fiquei até pensativo. A gente vê que esse homem anja tanta energia, o pastor pregou o dia todo. E o pastor estava no meio de uma praça, o pastor deve ter o quê? A minha idade? Deve ter a minha idade, né? Mas ele é mais buchudo, né? Ele igual a mim quando eu cheguei aqui. Eu estava daquele jeito. Sangue de Jesus tem poder. Então eu estava muito feio. Meu Deus, gente. Caramba. Que jamanta, hein? Então, o pastor estava lá. Isso era o quê, Patrícia? Às 10 horas da noite? Às 10h30 da noite, o pastor estava lá, plenos pulmões na praça. E o pastor prega, e o pastor grita, e o pastor profetiza, e o pastor pula, e o pastor dança. Eu falei, gente do céu, o que é isso, gente?
E eu falei, mas é muita energia que ele tem. Não, não, ele está cansado, porque ele pregou o dia todo. Eu falei, gente do céu, mas o que é isso? Mas isso é você se lançar na presença. Não é porque quando você está na presença, a presença energiza você. Eu até falei com o pessoal aqui pela manhã, a palavra que eu dei aqui na nossa oração, que nós não devemos ser vagarosos no serviço, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando você não se envolve nas coisas de Deus, você esfria, você fica frio. Quando você se envolve no serviço, você aquece. O fogo vai tomando conta da sua vida. Então Jesus sabe de tudo que nós enfrentamos. E Ele quer nos atender. E Ele quer nos socorrer. Ele quer interceder por nós. A Bíblia diz no Hebreus capítulo 5, você está no 2, vai para o 5, o versículo é o versículo de número 7. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, né? Porém sem pecado. Por quê? Porque ele orava. Às vezes pregava o dia todo, expulsava demônio o dia todo, curava o dia todo. E o que ele fazia à noite? Ia para o monte orar. E às vezes passava a noite toda no monte orando. Ele é o nosso exemplo. Não, mas ele era o Filho de Deus. Repetindo, aqui ele teve que submeter-se às leis terrenas. Tanto é que ele sentia cansaço também. No barco que estava sendo açoitado pelas ondas, ele estava fazendo o que no barco? Dormindo. O que ele estava fazendo? Descansando. Porque sentia sono também. Sentia cansaço também. Ele diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu o que, pessoal? A obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Digam todos glória a Deus. Aquele anjo conforta, aquele anjo encoraja. A agonia bateu o seu coração, mas ele orava ainda mais. Ele buscava ainda mais. Então não sei qual é o dilema da sua vida. Eu não sei se você está debaixo de uma tentação. Eu não sei se você está debaixo de um problema muito grande. Eu só sei que a palavra de Deus para você é essa: busque ainda mais. Busque com mais intensidade. Siga o exemplo de Cristo. Não caia de tristeza, não caia de desânimo, como caíram seus discípulos. Ore a Deus. Se envolva nas coisas de Deus. Busque a Ele de todo o seu coração. A mulher cananeia, ela ouviu o nome de Jesus. E ela foi chamada de quê, pessoal? Ela foi chamada de quê? Cachorro. Pensou, você vai lá pedir oração ao pastor, e o pastor fala para você: não vou orar por você não, sua cachorra. O que você faz com esse pastor? As varoas aqui do Rio de Janeiro são mansinhas, mansinhas. Né? O que faz? Você faz um pastor desse? Pois é. Jesus está falando para aquela mulher, não é isso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Mas aquela mulher fala o quê? Olha, até os cachorros. Eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela conversar com Jesus. A princípio, a sua resposta é negativa, mas ela insistiu. Como Bartimeu insistiu. Você tem que insistir, você tem que orar ainda mais, você tem que buscar ainda mais. Tem bênçãos de Deus para você.
Agora você tem que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você tem que olhar para ele. Você não tem que olhar para mim. Você não tem que olhar para fulano, beltrano, ciclano. Você tem que olhar para Jesus. Ele tem que ser o seu modelo. É ele. Se ele subiu um monte, por que eu não vou subir também? Se ele orava, por que eu não vou orar também? Se ele se consagrava a Deus, se ele jejuava, por que eu não vou jejuar também? Então, as armas estão aí. Faça uso delas e tome posse da sua vitória. Amém? Digam todos glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Vamos ficar de pé todo mundo? Vamos. Lucas 22, 39. Todos encontraram? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz assim, Lucas 22, 39. Dona Patrícia voltou, viu, gente? Tá aí. Viu? Separei não. Assim, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Digam todos, graças a Deus. Então, vejamos bem. O Senhor Jesus, ele, sabendo o que tinha que enfrentar, ele reúne os seus discípulos e ele sobe o monte lá do Getsemane. E a Bíblia diz que ele dá uma instrução, dá um conselho para os seus discípulos, que eles deveriam orar para que não entrasse, ou caísse na tentação. E a Bíblia diz que Jesus, ele se distancia a distância de um tiro de pedra. Isso para nós é mais ou menos 20 ou 30 metros. E ele se coloca de joelhos e ali ele começa a orar a Deus. Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele tinha o seu lado divino, mas ele também tinha o seu lado humano. Mas ele, ao vir esse mundo, na condição de servo, ele tinha que submeter-se às leis desse planeta, desse mundo. Então Jesus, ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sabe o que é ser perseguido,
Ele sabe o que é ter medo, ele sabe o que é sentir angústia, ele sabe o que é agonizar, como aqui a própria Bíblia diz que a sua alma estava, aqui no momento de profunda agonia. Então ele estava sujeito às leis terrenas. E ele nos ensinou, dando-nos o quê? O exemplo de como nós temos que andar aqui nesse planeta, que é na dependência de Deus. Se nós não quisermos cair, se nós não quisermos retroceder, se nós não quisermos entrar na armadilha do inimigo, desistirmos, nós precisamos viver uma vida de dependência, uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida de oração, para que nós não venhamos o quê? Não venhamos a cair, a desistir. E a Bíblia diz que eu tenho que seguir os seus passos. Eu preciso seguir as suas pegadas. Ou seja, Jesus, ele precisa ser o meu exemplo. Ele precisa ser o meu modelo. Ele tem que ser a minha inspiração. A Bíblia diz que eu tenho que seguir as suas pegadas, os seus passos. Eu preciso seguir isso, eu preciso seguir Jesus de fato. Ele é o modelo que eu preciso seguir. E ele dá um conselho para os discípulos, falando da questão da oração. Que eles orassem para não entrar na tentação, ou não cair na tentação. E o que é a tentação? A tentação, ela é uma tentativa do inimigo para derrubar você, para fazer você cair, fazer você desistir, fazer você retroceder. E o inferno, ele não para de tentar. O diabo, ele não desiste. Ele é paciente. Ele sabe, fazer o caos. Jesus, no seu lado humano, ele tinha que submeter-se a Deus. Mas ele tinha também o seu lado divino. E o seu lado divino dava a ele a condição, a capacidade de saber do futuro, ou de ver o futuro, de saber o que lhe esperava, de saber o que lhe aguardava, o que ele tinha que passar, o sofrimento, o espancamento, como ele ia ser ali, violentado no seu físico, na sua alma. E ele está aqui, orando a Deus, pedindo a Deus o quê? Encorajamento. Ele está aqui pedindo a Deus força, porque como Deus, ele tinha a condição de ver o futuro. Então, ele se viu igual uma bola de ping-pong, indo lá na mão de Caifás, Anás, Herodes, indo de um lado, indo para o outro, até parar nas mãos de Pilatos, depois de ter sido espancado a noite inteira. Eu não sei se você já viu aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Não viu aquele filme ainda? Então, eu preciso de coragem para ver esse filme. Porque lá em Belém, na época, eu estava lá e as pessoas saíam do cinema direto para o hospital, passando mal. Teve pastor que infartou lá vendo esse filme. Não aguentou. E dizem que aquele filme ainda não é o que Jesus de fato enfrentou, é o que chega mais perto da realidade. E às vezes nós temos assim uma visão muito superficial do que Jesus enfrentou. Na crucificação,
A gente vê ali, né, um cravo de um lado, um cravo do outro, nos pés, né, aquela coroa de espinhos, e um Jesus que está com o corpo todo bonitinho ali, né, nos quadros, todo inteirinho, não. Jesus, ele, né, levou 40 açoites com um chicote que tinha o nome de Azorrai. Azorrai, ele era um chicote, que não era um chicote qualquer, não era um chicote comum. Ele era um chicote que tinha 12 tiras. E na ponta desse chicote, dessas tiras, cada uma delas tinha uma espécie de um estilete ou osso de carneiro quebrado. Então, cada chicotada que Jesus levava abria 12 cortes nas suas costas. Então você pega 12 e multiplica por 40. Acho que na escola que eu estudei dá 480 cortes. Então quando a Bíblia diz que ele foi moído, é porque ele foi moído mesmo, é tipo carne moída. Então, sofrendo. Dizem que na chicotada dessa, na primeira você fazia xixi. Na segunda você fazia cocô. Isso da terceira em diante, você nunca mais seria um homem. Se é que você entende o que eu estou falando. Então, é um sofrimento bravo. E ele já está vendo isso tudo no Getsemane. Ele já está vendo quão cruéis aqueles homens, eles iriam ser com ele. E é claro, quando você começa a saber das coisas, até a condição de ver as coisas, o lado divino fazia ele entender que ele tinha uma missão e que ele tinha que ir até o fim. Mas o seu lado humano começou o quê? A titubear. O seu lado humano começou a sentir medo. O seu lado humano começou a ficar agoniado, muito angustiado. E certamente veio a ele uma vontade o quê? De não ir, de desistir. E ele faz uma oração a Deus. A Bíblia diz aí no versículo 44, né? Versículo 43, 42, melhor dizendo, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se o Senhor pode passar de mim esse cálice. É muito pesado esse cálice. Esse cálice é muito amargo. Então, se for possível, o Senhor passa de mim isso. Mas Jesus continua na sua oração, porque quando ele diz, se queres passa de mim este cálice, tem aí ponto e vírgula. Tem uma pausa, tem um silêncio. Mas ele diz o quê? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que Jesus está dizendo? Senhor, se não tem jeito, eu vou ter que ir. Pai, se não tem jeito, se o único caminho é esse, eu vou. E a Bíblia diz, e apareceu-lhe um anjo do céu que o quê? Que o confortava. Tem tradução que diz que o encorajava. E aqui é o que me chama a atenção. E posto em agonia, o que ele fazia, pessoal? Orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então veio a angústia, veio a agonia. Mas Jesus aqui está ensinando para a gente, porque isso tudo vem sobre nós, hoje. Você lida com problemas na sua família, no seu casamento, problemas nas suas finanças. Às vezes, tem pessoas que estão com dívidas impagáveis, às vezes até dívidas milionárias.
como o pessoal fala, né? Virou uma bola de neve, não tem mais o que fazer, não tem como sair dessa situação. A angústia bate à porta do nosso coração, o desespero. Não encontramos saída, não encontramos soluções. E a tendência natural é nós o quê? Desanimar, desistirmos, né? Entendermos que não tem jeito, não há o que fazer, então para que orar, para que buscar, para que continuar, para que perseverar, para que vir para a igreja, para que... Ele está ensinando para a gente que ele, quando foi colocado em agonia, ele não retrocedeu. A Bíblia diz que ele orou ainda mais. A Bíblia diz que ele orou mais intensamente, né? Ele colocou, né, mais ânimo, mais intensidade na sua oração. Ele não ficou pelo mesmo caminho, ele não desistiu, ele não retrocedeu, mesmo diante daquilo que estava nos seus olhos. Ele está falando conosco. Quando você estiver em situação semelhante, é claro que você não vai ter situação semelhante a essa. Você não vai ser crucificado. Mas todos nós temos que carregar a nossa cruz. Negarmos a nós mesmos todos os dias e seguir. É o que diz a Bíblia. E como ele é o nosso modelo, quando estiver diante de uma tentação, se eu cair, então eu não busquei a Deus como eu deveria. Faltou buscar a Deus. Se eu cair no pecado, faltou para mim buscar a Deus. Não, mas eu busquei e caí assim mesmo. Não. Faltou você buscar ainda mais. Faltou você buscar ele mais intensamente. Faltou você não desistir da oração. Ele buscou ainda mais. Orou ainda mais. Clamou ainda mais. Porque ele não podia desistir. Embora estivesse sendo tentado a tal. Porque se ele desistisse, eu não estaria aqui hoje, dando essa palavra para você. Se ele desistisse, você também não estaria aqui, ouvindo essa palavra. Se ele desistisse, não teria salvação, não teria céu, não teria igreja. Se ele desistisse, Satanás ganharia. E nós estaríamos eternamente perdidos, eternamente afastados de Deus. Por isso que ele não quer que desistamos, que paremos. Ele não quer que sejamos inconstantes. Está difícil, está complicado para você, está debaixo de uma luta, de uma batalha, de uma tentação. Ore ainda mais. Busque a Deus até você encontrá-lo. Faça propósito. Clame aos céus. Invoque a Ele. Quando você estiver sendo tentado a parar, desistir. Não. Jesus ele orou ainda mais. E a intensidade empregada foi tanta que a Bíblia diz que o seu suor transformou-se o quê? Em sangue. Tem até um hino muito bonito da Cassiano que narra isso. Né? E um alto preço ele pagou, lágrimas de sangue ele chorou, e naquela cruz todo o meu pecado ele levou, me perdoou. Então, ele está aqui mostrando para a gente o caminho. Ele está mostrando para a gente que a vida não é fácil, e não foi fácil nem para ele. Que era o Filho de Deus, que não tinha pecado, mas que se fez pecado por nós, e tinha uma missão, e foi até o fim cumprindo essa missão.
A Bíblia diz que a intensidade foi tão grande que o suor transforma-se em sangue e as gotas de sangue, elas escorriam até ao chão. E no versículo 45 diz: e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. E achou-os o quê? Dormindo de tristeza. E disse: por que está dormindo? Levantai-vos e orai, para que o quê? Para que não entreis em tentação. Ele sabe. Ele sabe o que é padecer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, vamos para lá rapidinho. Fala do nosso Cristo, do nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, o versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Hebreus capítulo 2, o versículo de número 14. O que diz na tua Bíblia? Todos encontraram? Só que você meio triste hoje, né? Não, fica assim não. Jesus tinha que morrer, senão a gente não estaria aqui. Diz aí 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou o quê? Das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a quem? Aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são o quê? Aos que são tentados. Digam todos glória a Deus. Então vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: olha, você não precisa se render, você não precisa se entregar. Fala para o seu irmão: você não precisa cair, porque Jesus Cristo, ele pode socorrer a você que está debaixo de uma tentação. Porque ele sabe que aqui é difícil. Ele sabe que aqui é complicado. Ele sabe que aqui você vai encontrar pessoas que vão trair você, que vão falar mal de você, pessoas que vão te passar a perna, que vão te prejudicar. Ele sabe que aqui acontecem coisas que fogem do nosso controle, mas ele pode te ajudar. Ele pode te socorrer quando você busca o seu socorro. Amém? Digam todos glória a Deus. Ele sabe, porque ele passou por tudo. Ele sabe que é traição, ele sabe que é perseguição, ele sabe que é afronta, ele sabe o que é prejuízo, ele sabe que é ser espancado, ele sabe que é sentir fome, frio, nudez. Ele sabe de tudo isso, calor, sono, ele sabe de tudo. Por isso ele está dizendo aqui, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são o quê? Aos que são tentados. Então ele pode e ele quer te socorrer, crente. Mas você tem que pegar o exemplo dele. Na hora da agonia, ele orava ainda mais.
Ele orava mais intensamente. E às vezes o que falta para muitos? É continuidade. O que falta para muitos? Intensidade na busca. Ontem à noite eu fui num evento numa praça, e nesse evento, o pastor, ele tinha pregado o dia todo. Fiquei até pensativo. A gente vê que esse homem anja tanta energia, o pastor pregou o dia todo. E o pastor estava no meio de uma praça. O pastor deve ter o quê? A minha idade? Deve ter a minha idade, né? Mas ele é mais buchudo, né? Ele é o quê? Igual a mim quando eu cheguei aqui. Eu estava daquele jeito. Sangue de Jesus tem poder. Então eu estava muito feio. Meu Deus, gente. Caramba. Que jamanta, hein? Então, o pastor estava lá. Isso era o quê, Patrícia? Às 10 horas da noite? Às 10h30 da noite, o pastor estava lá, plenos pulmões na praça. E o pastor prega. E o pastor grita. E o pastor profetiza. E o pastor pula. E o pastor dança. Eu falei, gente do céu, o que é isso, gente? Eu falei, mas é muita energia que ele tem. Não, ele está cansado, que ele pregou o dia todo. Eu falei, gente do céu, mas o que é isso? Mas isso é você se lançar na presença. Não é porque quando você está na presença, a presença energiza você. Eu até falei com o pessoal aqui pela manhã, a palavra que eu dei aqui na nossa oração, que nós não devemos ser vagarosos no serviço, mas fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quando você não se envolve nas coisas de Deus, você esfria. Você fica frio. Quando você se envolve no serviço, você aquece. O fogo vai tomando conta da sua vida. Então Jesus sabe de tudo que nós enfrentamos. E Ele quer nos atender. E Ele quer nos socorrer. Ele quer interceder por nós. A Bíblia diz no Hebreus capítulo 5, você está no 2, vai para o 5, o versículo é o versículo de número 7. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, né? Porém sem pecado. Por quê? Porque ele orava. Às vezes pregava o dia todo, expulsava demônio o dia todo, curava o dia todo. E o que ele fazia à noite? Ia para o monte orar. E às vezes passava a noite toda no monte orando. Ele é o nosso exemplo. Não, mas ele era o Filho de Deus. Repetindo, aqui ele teve que submeter-se às leis terrenas. Tanto é que ele sentia cansaço também. No barco que estava sendo açoitado pelas ondas, ele estava fazendo o que no barco? Dormindo. O que ele estava fazendo? Descansando. Porque sentia sono também. Sentia cansaço também. Ele diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu o que, pessoal? A obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Digam todos glória a Deus. Aquele anjo conforta, aquele anjo encoraja. A agonia bateu o seu coração, mas ele orava ainda mais. Ele buscava ainda mais. Então não sei qual é o dilema da sua vida. Eu não sei se você está debaixo de uma tentação. Eu não sei se você está debaixo de um problema muito grande. Eu só sei que a palavra de Deus para você é essa: busque ainda mais. Busque com mais intensidade. Siga o exemplo de Cristo.
Não caia de tristeza, não caia de desânimo, como caíram seus discípulos. Ore a Deus. Se envolva nas coisas de Deus. Busque a Ele de todo o seu coração. A mulher cananeia, ela ouviu o nome de Jesus. E ela foi chamada de quê, pessoal? Ela foi chamada de quê? Cachorro. Pensou, você vai lá pedir oração ao pastor, e o pastor fala para você, não vou orar por você não, sua cachorra. O que você faz com esse pastor? As varoas aqui do Rio de Janeiro são mansinhas, mansinhas. Né? O que faz? Você faz com um pastor desse? Pois é. Jesus está falando para aquela mulher, não é isso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Mas aquela mulher fala o quê? Olha até os cachorros. Eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela conversar com Jesus. A princípio, a sua resposta é negativa, mas ela insistiu. Como Bartimeu insistiu. Você tem que insistir, você tem que orar ainda mais, você tem que buscar ainda mais. Tem bênçãos de Deus para você. Agora você tem que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você tem que olhar para Ele. Você não tem que olhar para mim. Você não tem que olhar para fulano, beltrano, ciclano. Você tem que olhar para Jesus. Ele tem que ser o seu modelo. Se ele subiu um monte, por que eu não vou subir também? Se ele orava, por que eu não vou orar também? Se ele se consagrava a Deus, se ele jejuava, por que eu não vou jejuar também? Então, as armas estão aí. Faça uso delas e tome posse da sua vitória. Amém? Digam todos glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Vamos ficar de pé todo mundo.